Bem, como eu dizia, nós vamos ver hoje o nosso último dos 4 grandes temas desse semestre, que é o tema dos sujeitos processuais. Nós vamos ver algumas noções gerais, basicamente, quais sujeitos são parciais, quais sujeitos são imparciais. Depois, vamos analisar cada um deles, o Ministério Público, o acusado e a defesa, e o assistente de acusação. E vamos ver, obviamente, a figura do juiz, um sujeito imparcial, né, a começar por esse sujeito. Grosso modo, se nós dividirmos os sujeitos processuais entre sujeitos parciais e imparciais, nós temos o juiz como sujeito imparcial e as partes. Nós vamos ver que, em relação ao Ministério Público, há uma discussão no processo penal bastante intensa sobre a natureza jurídica do Ministério Público. Se ele seria uma parte imparcial, né, o que, a meu ver, não deixa de ser uma contradição em termos, né, ou se ele seria um sujeito interessado da persecução penal. Mas se nós pudermos fazer uma divisão, pelo menos inicial, eu diria que o juiz e os seus auxiliares, né, os sujeitos auxiliares do juiz, nós incluímos aí peritos, intérpretes, mesmo oficiais de justiça, devem atuar de uma forma imparcial, isto é, supra partes, sem ter nenhum pendor para ajudar ou prejudicar qualquer das partes, para beneficiar ou para atrapalhar a atuação do autor ou do réu. Nós já vimos a própria razão de ser do processo, do surgimento do processo, esse é um mecanismo de heterocomposição dos conflitos. Um sujeito alheio aos sujeitos interessados é que deverá resolver aquele conflito. Quando o conflito fica nas mãos dos sujeitos interessados, né, nem sempre a decisão é a mais justa. Eu diria quase nunca a decisão é mais justa. Talvez, em alguma forma autocompositiva, eu possa ainda chegar a uma decisão justa, mas nas situações de autotutela, obviamente vai vencer o mais forte, o mais poderoso, o mais astuto, e não necessariamente quem tem direito. Depois disso, nós temos as partes do processo, né? Autor e réu, alguns chamam de requerente e requerido em outras áreas, por achar que o réu tem uma certa conotação pejorativa de acusado no processo penal. E, por certo, não há dúvida que num processo civil as partes são sujeitos interessados, né? Aliás, imparcial significa o prefixo in, prefixo de negação, não partes, né? E parcial vem do mesmo elemento de par, dupla, dois sujeitos interessados, embora com interesses antagônicos. Nós vamos ver depois as peculiaridades relacionadas ao Ministério Público. Mas, por hora, gostaria de chamar a atenção que na estrutura do processo penal, sem dúvida, o querelante nas ações privadas é um sujeito também parcial, ele está lá para postular a acusação, para exercer a acusação e postular a condenação daquele que ofendeu um bem jurídico seu ou de um parente do qual ele seja sucessor, né? O acusado, amparado por seu defensor, também é um sujeito parcial. Claro, o acusado pode confessar o crime? Pode, mas o papel dele e em regra isso que acontece, defender a sua liberdade. Nós vamos ver que, obviamente, essa defesa não significa sempre e em todo caso ter necessariamente que pedir absolvição. Às vezes você pedir a desclassificação por um crime culposo, pode levar a uma prescrição, às vezes você pedir a aplicação de uma pena abaixo do mínimo, uma pena no mínimo legal, com substituição por uma pena de multa, isso não implica uma restrição mais severa, mas o papel do acusador de um lado, seja ele o Ministério Público ou o querelante, e do acusado amparado por seu defensor do outro, são papéis de partes interessadas. Alexander, o amicus curiae, ele, em tese, deveria ser uma parte
desinteressada, tá? E, em alguns casos, realmente o são, né? Ele é um amigo da corte, ele é um auxiliar da corte, ele é alguém que vai levar uma visão específica sobre aquele problema para a corte. Portanto, ele não é um perito ou um assistente de uma das partes, né? Como o próprio nome diz, ele é um amigo da corte. E se a corte é imparcial, ele deveria ser um sujeito imparcial, né? Mas não nos iludamos em achar que, que os amigos curi... Só um minutinho. Amorzinho, a mina está no quarto. Não nos iludamos em achar que os amigos curi são desinteressados no processo, né? Mas o que move o amicus curiae não é o interesse de beneficiar ou prejudicar o autor ou o réu, né? Então, por exemplo, uma vez até tive a honra de atuar como fazer uma sustentação oral no Supremo num processo em que o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, se habilitou como amicus curiae. Um processo que envolvia a possibilidade ou não de transferência de dados de sigilo bancário e sigilo fiscal dos indivíduos pelo COAF diretamente ao Ministério Público sem ordem judicial, né, que virou o tema 990. Era função institucional do IBCCRIM defender certas garantias constitucionais. E ele entendia, como instituto, que aquela era a posição que melhor defendia as suas funções estatutárias. Então, é uma posição interessada, mas de um interesse institucional, não uma posição interessada do interesse de alguma das partes. Tá certo? Claro que muitas vezes, Alexander, isso vai coincidir com o interesse de alguma das partes, né? Então, por exemplo, talvez até muito mais no processo civil, se eu tiver uma demanda tributária discutindo como que eu calculo um determinado tributo, normalmente quem vai estar envolvido nessa demanda de um lado será uma empresa. Obviamente que se a Fiesp ou a CNI intervir como amicus curiae, muito provavelmente ela vai ter uma função institucional alinhada, né, com a função da posição defendida por aquela empresa no processo. Mas, teoricamente, o amicus curiae é um sujeito imparcial, ele não está lá para defender o autor ou o réu, ele estará para defender uma tese. Pode até ser que essa tese coincida com a tese de uma das partes naquele processo. Tá bom? Bom, também são sujeitos interessados o assistente técnico, né? O assistente técnico é um perito da parte e, portanto, ele assiste a parte. E aí, num certo sentido, eu incluiria os pareceristas, que o Alexander pergunta, embora, e aí falo por mim, Alexander, eu exerço uma atividade, além de advogado, uma atividade intensa como parecerista, e não dou parecer contrário a coisas que eu acredito. Obviamente que se um sujeito me procura para eu dar um parecer para ele, né, ele fala, olha, eu estou com tal situação, eu tenho tal dúvida, eu queria saber se, normalmente, o advogado, eu estou defendendo tal posição, o que você acha? Eu peço os elementos, faço uma resposta preliminar para aquela consulta e sempre digo, considero viável ou considero inviável. Já deixei de dar muito parecer, embora fosse uma tese defensável, porque não era a tese que eu acredito. Então, em tese, a atividade do parecerista é uma atividade interessada, mas seria um interesse científico, né, acadêmico. Agora, tem lendas aí de pareceristas que contam uma história bastante, né, engraçada de um parecerista, que foi até professor dessa casa,
que uma vez pediram um parecer para ele, o advogado ligou e falou, estou precisando de um parecer seu rapidinho e tal. Então tá, me manda as peças do processo e tal, e mandou as peças do processo, ele recebeu aquilo e o advogado não tinha dito para que lado era o parecer, para o autor ou para o réu, e que aí ele fez 2 pareceres e entregou no dia. Falou, não sabia para que lado que era, tá aqui, ó, um para outro, e você decide qual dos dois você vai usar. Acho que é mais uma lenda urbana do que uma história, ele pelo menos saberia de quem aquele advogado, a qual parte aquele advogado está assistindo, mas acho que isso faz parte da credibilidade do parecerista, né? Como assistente técnico, é claro que se um assistente técnico, um perito, assistente técnico, tiver uma posição contrária ao meu interesse, e eu, Gustavo, né, eu não vou juntar o parecer dele nos autos. Mas acho que o parecerista, o assistente técnico, deve também, não vai rasgar o diploma dele. Recentemente procurei um parecerista que eu reputo excelente, num caso meu, e com uma dúvida, era um problema de prova digital, envolvia problema de... obtiveram a geolocalização da pessoa através do e-mail, pegaram os dados dele nas nuvens, com autorização judicial, o Google mandou os dados, etc. E eu tinha uma dúvida se seria possível fazer com aqueles dados aquela geolocalização. E consultei esse assistente técnico, que é muito bom, trabalha para mim, e ele falou, olha, Gustavo, não dá para dar o parecer assim como você quer. Realmente dá para fazer esse tipo de prova, essa prova pode ser feita com segurança. Ele até me disse, olha, talvez aqui poderia ser contestado o parecer por cadeia de custódia, por o laudo por falta de cadeia de custódia, alguma coisa, mas pela técnica é possível sim dar essa localização com segurança, o que me fez até respeitá-lo ainda mais. Obviamente, nesse caso, eu não contratei o parecer dele, porque nem ele ia dar um parecer negando o que ele acredita, nem eu ia juntar um parecer de um assistente técnico no processo contrário aos interesses da parte que eu defendo. Mas eu acredito, assim, falo por mim e por alguns pareceristas peritos com quem eu trabalho, que é um trabalho imparcial. Não é um trabalho que você vá deturpar o conhecimento que você tenha para chegar àquele resultado. Tudo bem? Com relação a essas noções gerais? Bom, vamos começar então pelo primeiro dos sujeitos, pelo sujeito imparcial, pelo juiz. Aqui apenas vou retomar agora, talvez sistematizando, algumas ideias que nós já tivemos no nosso primeiro item do nosso programa, porque quando nós tratamos dos princípios do processo penal, nós tratamos dos princípios da independência, da imparcialidade e do juiz natural, né? A nossa Constituição, ela assegura garantias aos magistrados, em geral, e ela prevê impedimentos aos magistrados. A finalidade dessas garantias previstas na Constituição, né, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, né, a finalidade dessas garantias é assegurar a independência do magistrado. Independência não só perante os outros poderes do Estado, mas também uma independência interna, perante os próprios órgãos de cúpula do Poder Judiciário. Por outro lado, a Constituição também prevê certos impedimentos para o magistrado, e que normalmente estão relacionados ao exercício de certas atividades que, se ele as exercesse, ele poderia se colocar numa situação que geraria uma dificuldade de manter uma posição imparcial. Então, a Constituição, por exemplo, proíbe que os magistrados exerçam qualquer outra profissão a não ser a de magistério. A Constituição proíbe que o magistrado receba qualquer forma de participação em custas ou em valores do processo. A Constituição proíbe que os magistrados exerçam cargos de direção em empresas e, principalmente, essa talvez a mais polêmica, proíbe que os magistrados tenham qualquer forma de filiação político-partidária. Obviamente, seria uma ingenuidade do legislador constituinte imaginar que o magistrado numa expressão do Zaffaroni, que eu gosto muito, um eunuco político, né?
que o magistrado não tem sua ideologia, que o magistrado não tem sua visão de mundo, e que, obviamente, isso, de alguma maneira, influencia o ato de decidir. Né? E, de fato, influencia. Né? Então, às vezes, o mesmo processo julgado por dois magistrados, mas com visões de mundo diferentes, com histórias de vida diferentes, com orientações religiosas distintas, oriundos de classes sociais diversas, pode levar a que um tome uma decisão num sentido e outro tome uma decisão no outro sentido. Ambos com a mais absoluta convicção de que estão agindo certo, interpretando corretamente a lei e decidindo de maneira justa. Então, não é que o magistrado não sofra a influência das suas concepções político-partidárias, mas é que ele não deve se colocar numa posição que isso possa deixá-lo numa situação que gere problemas para que ele possa julgar. Embora a nossa Constituição não tenha nenhum dispositivo, que não deixa até de ser curioso, que todos têm direito a um juiz imparcial, ela trabalha prevendo garantias e estabelecendo impedimentos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, nós vimos, assegura a todos o direito a um juiz imparcial. E a nossa Constituição assegura o direito de ser julgado pelo juiz natural. A ideia da garantia do juiz natural como reforço da imparcialidade, nós já vimos isso, é exatamente ao garantir a toda pessoa o direito de ser julgado por um juiz competente, pré-determinado por lei, é que esta diversidade natural intrínseca aos órgãos da magistratura, né, se a nossa sociedade é plural, tem pessoas de diversas crenças, credos religiosos, histórias de vida, ideologias, orientações sexuais, etc., é que a magistratura espelha essa sociedade, que a magistratura também represente a mesma diversidade que nós encontramos na sociedade. E se essa diversidade pode levar naturalmente a decisões diversas, que eu não possa artificialmente escolher alguém que vá julgar uma causa. Né? E o que eu estou falando é muito fácil de perceber em termos dos dias de hoje. Vamos pegar no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho nenhum motivo para achar que o ministro Marco Aurélio de um lado ou o ministro Luiz Fux de outro sejam desonestos. Eu não tenho nenhum motivo para achar que qualquer um desses dois ministros queiram ajudar ou prejudicar um determinado réu. Mas acho que nenhum de nós irá aqui duvidar que a mesma causa julgada por um ou outro ministro, ou pelo menos o voto do relator sendo um ou outro, seriam votos muito distintos. Porque aquele que vota de um jeito ele é inimigo do réu e o outro que vota é amiguinho do réu. Não, provavelmente ele nem conhece o réu. Mas chegará a resultados distintos. E a mesma coisa vale em primeiro grau de jurisdição. Então, se alguém pudesse mudar artificialmente essa ordem e escolher quem vai julgar, sabendo exatamente essas características do julgador, essa pessoa teria um poder muito grande de influenciar o resultado do processo e, com isso, alterar a ordem natural da decisão daquele processo. Então, é isso que a garantia da imparcialidade que a garantia do juiz natural visa assegurar. Além disso, nós já vimos que os códigos estabelecem, para concretizar essa garantia, hipóteses de impedimentos e suspeições. Já viram isso em processo civil ou ainda não? Nem em teoria geral do processo. Tiveram já alguma? Então, exatamente. Então, por exemplo, o código diz que o juiz não pode julgar quem ele é amigo íntimo ou inimigo capital. O código diz que o juiz não pode julgar alguém que esteja numa causa que ele, juiz, sustente uma demanda equivalente. O código diz que o juiz não pode julgar alguém que ele já tenha aconselhado sobre aquela causa. Então, imagina, eu não sou formado em direito, eu sou médico, não conheço nada, mas eu tenho um grande amigo ou um parente que é juiz. Um grande amigo.
Aí eu me vejo envolvido num processo, num problema judicial, ligo para ele e falo, poxa, eu estou com esse problema, você que é juiz, você que entende direito, o que você acha? Ele vai dizer, não, Gustavo, eu acho que é isso, que é aquilo, eu acho que você tem razão, mas olha, contrata um advogado, pô, você pode me indicar alguém? Vou dar o nome de 2 ou 3 advogados com eu trabalho, que eu acho que são bons e tal. E depois aquela minha demanda cai para aquele juiz julgar. Né? Ele não vai poder julgar aquela causa. Além disso, além dessas hipóteses de suspeição, e não é nosso objetivo aqui exauri-las ou explicá-las uma a uma, o Código também prevê hipóteses de impedimento, que normalmente estão ligadas não mais a um sentimento pessoal do juiz sobre a causa, mas ao exercício de certas funções ou certas relações do julgador com as partes que o impeçam de ter uma posição imparcial. Né? Então, por exemplo, o juiz que já exerceu uma outra função no processo, o juiz que já foi membro do Ministério Público, o juiz que já atuou como delegado de polícia. Então, você imagina que alguém presta concurso para delegado, passa, atua no inquérito policial, depois presta concurso para juiz, passa no concurso para juiz. Ou ele era membro do Ministério Público, depois presta um concurso para magistrado e passa no concurso para magistrado. Obviamente, se algum ano depois chegar para ele julgar um caso em que ele já atuou como delegado de polícia, ou como membro do Ministério Público, ou mesmo como advogado, ele não vai poder decidir aquela causa. Ele não vai poder decidir em segundo grau de jurisdição uma causa em que ele já atuou como juiz em primeiro grau de jurisdição. Né? Ele não vai poder decidir uma causa em que um parente dele seja parte, ou membro do Ministério Público. Então, o Código se preocupa em estabelecer estas situações. E no processo penal, há também uma vedação que não há no Código de Processo Civil, que é a vedação de incompatibilidade. Né? A incompatibilidade do magistrado, ela ocorre em órgãos colegiados. E o Código não permite que parentes atuem em órgãos colegiados. A ideia é justamente que esses são parentes, naturalmente eles vão se influenciar reciprocamente, e isso poderia desequilibrar essa virtude do órgão colegiado, que é eu ter mais de uma pessoa decidindo a mesma causa. Imaginem vocês, por exemplo, que numa turma julgadora, num tribunal, em que é composta de 3 desembargadores, eu tivesse marido e mulher na mesma turma julgadora. Ou eu tivesse 2 irmãos julgando na mesma turma julgadora. Muito provavelmente haveria uma unidade, uma uniformidade de posição daqueles 2 e ela praticamente venceria, porque quase sempre daria 2-1. Então, essa é a hipótese de incompatibilidade. Letícia, eu vou tentar explicar de novo. Veja, é uma questão muito mais... São hipóteses que o legislador prevê, algumas como hipótese de suspeição, outras como hipótese de impedimentos. Né? Os nomes poderiam ser intercambiáveis. Basicamente, a diferença é que a suspeição estaria ligada ao que nós poderíamos chamar, e aqui as expressões não deixam de ter uma certa impropriedade, de uma imparcialidade subjetiva. A suspeição, o legislador elenca hipóteses que provavelmente afetariam psicologicamente o julgador. Fariam com que o julgador quisesse ter uma tendência interna de ajudar ou prejudicar o réu. Então, ele é amigo íntimo ou ele é inimigo capital do réu. Ele já aconselhou o réu sobre aquela causa. Ele defende uma demanda semelhante. Então, você imagina, por exemplo, que eu sou juiz federal e eu tenho uma demanda tributária dizendo como que deve ser calculado o meu imposto de renda. Claro que não sou eu que estou julgando, é um outro juiz. Mas aí cai para mim julgar uma causa que trata daquela mesma questão. Muito provavelmente eu vou decidir a causa daquele jeito que eu defendo na demanda na qual sou parte. Ou que poderia ser pior, eu poderia querer utilizar aquela causa para gerar um precedente a meu favor. Então, grosso modo, as hipóteses de suspeição são hipóteses em que o legislador tenta antever situações que, se ocorressem,
fariam com que o juiz pendesse para o lado de uma das partes. Já nas hipóteses de impedimentos, o legislador simplesmente trata de determinadas situações relacionadas à condição pessoal do juiz ou relacionado com as outras partes do processo. Eu diria até que, para dar uma diferenciação prática, como advogado, é muito mais fácil você provar um impedimento do que você provar uma suspeição. Porque se o código diz que o juiz não pode julgar o parente, o irmão, o pai, a mãe, o cônjuge, eu provo com uma certidão de nascimento. Isso é uma hipótese de impedimento. Agora, como que eu provo que o juiz é amigo íntimo ou inimigo capital de alguém, que é uma hipótese de suspeição? É algo mais difícil. O código diz que o juiz não pode atuar, hipótese de impedimento agora, na causa em que ele mesmo já tenha atuado em primeiro grau, ou como membro do Ministério Público, como delegado de polícia ou como advogado. Como que eu provo isso? Juntando uma peça processual, a denúncia que ele assinou, a resposta à acusação que ele fez, o relatório do inquérito. Como que eu provo, por outro lado, que o juiz já aconselhou uma das partes sobre o objeto do processo? Essa é uma hipótese de suspeição, é mais difícil. É hipótese de impedimento o juiz já ter atuado naquele processo em primeiro grau. Aí ele não pode atuar como desembargador. Eu provo como? Juntando alguma decisão que ele tomou em primeiro grau. Então, as hipóteses, e por isso que alguns autores falam que o impedimento visa a tutelar a chamada imparcialidade objetiva, que não deixa de ser uma contradição em termos, imparcialidade é um atributo do sujeito, portanto, nunca é algo objetivo, é subjetivo, mas eu diria que a causa do risco da imparcialidade ela é objetiva. Por quê? Porque ela não depende de uma manifestação interna de interesse do julgador. Basta que o julgador se encontre naquela determinada posição. Acho que eu já dei esse exemplo aqui. Por que o juiz não pode julgar o cônjuge ou por que o juiz não pode julgar o irmão? Porque eu parto da premissa que essas pessoas se amam, se querem bem, têm interesses em comum e que eu sou capaz de fazer enormes sacrifícios para ajudar meu irmão ou para ajudar minha esposa, certo? Mas nós sabemos que irmãos, quando brigam, ou pessoas que ainda que estejam casadas, quando estão numa fase de divergência, podem ser os piores inimigos da face da Terra. O código não está preocupado. Você quer ajudar ou você quer prejudicar? Ele sabe que aquela é uma situação difícil de julgar e ele diz, nessa situação você não pode julgar. Tá? Mas não tem, Letícia, exatamente, aí a falha não é sua de dizer que não entendeu muito bem a diferença, eu diria que não tem um critério classificatório muito sensível, mas é fácil de resolver. Abre o Código de Processo Penal e lê 252, está lá, são hipóteses de impedimento, 254 são hipóteses de suspeição. Tá bom? É muito mais um rol do legislador. Ele poderia ter tratado tudo conjuntamente, com qualquer outro nome? Poderia, não haveria nenhum problema. Tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vamos lá. Quanto à composição do órgão judiciário, em primeiro grau, normalmente os órgãos são monocráticos no processo penal e são colegiados em segundo grau. Obviamente, se nós pensarmos num terceiro ou quarto grau exercido pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal, também são órgãos colegiados. Mas nós temos exceções. No processo penal, qual é uma exceção que o primeiro grau é colegiado? A decisão de primeiro grau, pelo menos, é colegiada. Júri, exatamente, Alexandre. O júri, só aqui, até é bom que eu aproveite e esclareço para vocês. Quando a gente pensa o júri, assim, o júri é colegiado. Aquilo que a gente vê, o tribunal do júri, é a última etapa da segunda fase do procedimento do júri. O procedimento do júri tem uma primeira fase que é idêntica a um procedimento monocrático. Só que, ao final, ao invés da pessoa ser condenada, ela é pronunciada. Ela pode ser impronunciada, pode ser absolvida sumariamente, pode ser desclassificada e pode ser pronunciada. Mas tudo se passa perante um juiz monocrático. Aí ela é pronunciada, aí ela vai para o júri. Aí ainda tem uma primeira etapa dessa segunda fase, que ainda é perante um juiz monocrático,
requerer provas, etc. E aí ele marca a sessão de julgamento. Aí a sessão é colegiada. Mas então, quando a gente pensa no processo dos crimes dolosos contra a vida, não é tudo perante o júri. Uma primeira parte é o juiz monocrático, mas a parte principal, a sessão de julgamento e a decisão é pelo júri. Tá bom? A Lei 12.694, de 2012, também permitiu que, nos casos de organizações criminosas, processos envolvendo organizações criminosas, que se forme um colegiado de primeiro grau, né? A ideia é despersonalizar essas decisões, até por um risco de represália, etc., né? Às vezes tinham certos juízes que ficavam muito marcados, como sendo aí os algozes de certas organizações criminosas. E aí a lei estabeleceu que é possível que se faça um colegiado de primeiro grau para que essas decisões sejam proferidas em colegiado. Não é tão comum assim. Não sei, sinceramente, até que ponto, melhor dizendo, isso resolve o problema, né? Acho que hoje até muitos juízes gostam aí de ser eles os juízes estrelas e talvez num colegiado eles não apareçam tanto, né? Mas vamos pensar numa organização criminosa que seja realmente uma organização criminosa que mate qualquer um que entre no seu caminho, né? Um Peaky Blinders aí da vida. O cara não vai falar, poxa, um juiz sozinho eu mato, né? Se um juiz monocrático, mas foram 3 juízes que me condenaram, aí 3 juízes eu não sou capaz de matar. Me parece um raciocínio um tanto quanto ingênuo, né? Claro, despersonaliza, você não fica com uma pessoa, mas não sei se é isso que resolve. Tudo bem até aqui, com relação ao juiz? Com relação ao juiz, se ele se encontrar numa dessas hipóteses que a sua imparcialidade está comprometida, tanto ele pode se abster de julgar, ele pode dizer, né, me declaro suspeito, me declaro impedido. Aliás, esse é o ideal, que ele próprio, né, tome essa iniciativa se essa situação existir, mas se ele não tomar essa iniciativa de abstenção por iniciativa própria, as partes podem pleitear o afastamento desse juiz, por meio da exceção de suspeição, ou não chama exatamente exceção no processo penal, diferente do processo civil, mas pela arguição de impedimento ou arguição de incompatibilidade. Tá bom? Obviamente que se um juiz suspeito ou impedido praticou atos no processo, todos os atos desse juiz são nulos e inaproveitáveis. Tá? Veja, então, lá há alguns meses atrás, nós tivemos aí uma grande celeuma que o Supremo estava para discutir se por que o ministro Edson Fachin tinha reconhecido a incompetência do juiz Sérgio Moro para julgar o ex-presidente Lula, se haveria ou não haveria interesse em continuar a julgar um outro habeas corpus em que se alegava a suspeição do juiz Sérgio Moro. Lembram-se disso? Diz, mas já não é mais o Sérgio Moro que vai julgar, então por que continuar? Porque ele já declarou incompetente, já disse que é para mandar o processo para Brasília. São coisas completamente distintas. Primeiro, porque quando eu alego uma incompetência, o processo sai do órgão perante o qual ele está, que é o incompetente, e vai para um outro órgão. A questão é, o processo ficava em Curitiba ou saía de Curitiba e ia para Brasília? Por outro lado, se eu reconheço que um processo tramitou perante um juiz incompetente, os atos decisórios daquele juiz incompetente são nulos, mas os atos probatórios que lá foram praticados podem ser aproveitados no juiz que recebe. Deu para entender? As provas que foram produzidas perante o juiz incompetente podem ser aproveitadas. Por outro lado, é diversa a situação da suspeição ou do impedimento. Se eu tenho um processo que tramitou perante um juiz impedido ou suspeito, todos os atos praticados por aquele juiz serão nulos, tanto os atos decisórios quanto os atos instrutórios. O efeito é muito mais extenso. Portanto, era óbvio que havia interesse, até
pueril, um neófito em direito sabe essa diferença. O Supremo ficou lá com a questão de ordem para julgar se podia ou não podia, se havia interesse ou não havia interesse em julgar essa questão. E há um efeito prático distinto também, porque quando eu reconheço a suspeição, o processo não sai do órgão perante o qual ele está. Apenas a figura do juiz é substituída pelo seu substituto natural. Então, vejam, se o Supremo dissesse só o juiz Sérgio Moro é suspeito, mas não houvesse incompetência, o processo não saía da 13ª Vara de Curitiba, porque o problema não é de competência, é que aquele juiz tem um interesse na causa. Aí a lei de organização judiciária determinaria que, mesmo continuando na 13ª Vara, entraria um outro juiz para julgar. São coisas completamente distintas. Tudo bem? Eu disse a vocês que os auxiliares do juiz, peritos, intérpretes, também devem ser imparciais e que, portanto, o Código prevê que a eles se aplica, no que couber, as hipóteses de impedimento e suspeição do magistrado. É claro, o juiz tem lá um oficial de justiça em que ele vai mandar realizar um sequestro de bens. E quem é esse oficial de justiça? Bom, ele é irmão do réu que vai ter o bem sequestrado. Não vai mandar essa pessoa cumprir aquela ordem. Tudo bem? Com relação ao juiz? Vamos lá. Ministério Público. Ministério Público é uma figura bastante complexa quanto à sua natureza. Talvez, relembro aqui o que eu já disse a vocês, isso decorra da sua própria criação. Quando nós pensamos numa relação de direito material, relação privada, ou uma relação punitiva, Estado punindo alguém, elas são muito diferentes. Elas são muito diferentes por quê? Porque numa relação privada, eu tenho dois sujeitos interessados naquela relação privada. Se eu pensar numa compra e venda, eu tenho dois sujeitos, o comprador e o vendedor. Se eu pensar numa locação, eu tenho locador e locatário. Se eu pensar num empréstimo, eu tenho aquele que empresta o dinheiro e aquele que recebe o dinheiro. Então, eu já tenho duas partes. E se surge um conflito entre elas, eu digo, quem vai resolver esse conflito não são vocês, que são partes interessadas. Sou eu, o Estado, através de um sujeito supra-partes e imparcial, que é o juiz. E aquelas partes interessadas transformar-se-ão em autor e réu no processo. É credor e devedor, é locador e locatário, mas no processo serão autor e réu. Ok? A relação punitiva, principalmente no poder de punir máximo do Estado, que é o poder de punir penal, é uma relação entre quais sujeitos? Estado, soberano, com império, com poder de punir, e cidadão, em estado de sujeição perante o poder estatal. É uma relação entre dois sujeitos, mas quem é um desses sujeitos? É o Estado. Então, aí, quando esse sujeito comete um crime e eu quero dar garantias processuais para ele para um julgamento imparcial, eu digo, quem vai te julgar? O Estado? Falou, mas o Estado já está aqui num dos polos da relação. Já era Estado e você. Agora eu digo que o Estado vai te julgar. Então, o processo inquisitório era um processo Estado contra acusado. Uma série de problemas de imparcialidade. Então, o que o Estado faz? Ele se biparte e diz, uma parte vai ficar como sujeito, que é o Ministério Público, e a minha outra parte vai ser juiz. Tanto que no processo penal a gente fala o Estado juiz e o Estado acusador. Mas, ora, intrinsecamente é o Estado. Então, por isso que Carnelucci dizia que o Ministério Público é uma parte, no processo penal, artificial, é uma parte fabricada. É verdade. Ele foi lá tirado da costela do Adão para fazer um outro ser, meio que a sua igualdade e semelhança. E claro que, como um agente estatal, ele não pode ter atitudes ilegais. Mas a grande questão é, ele é interessado
e, portanto, parte, ou ele é desinteressado e, no caso, um sujeito imparcial. Até do ponto de vista da colocação estrutural do Ministério Público, isso gera problemas. Antes da Constituição de 88, ora o Ministério Público era órgão do Poder Executivo, ora o Ministério Público era órgão do Poder Judiciário. Em muitos estados, o Ministério Público pertence à magistratura. Na França, por exemplo, eles falam, nós temos a magistratura requerente e a magistratura judicante. A magistratura requerente é o Ministério Público, né? E a magistratura judicante é o juiz. Na Itália, a pessoa fala, io sono magistrato. Você fala, público ministero ou giudice? Quer dizer, se é magistrado ou quê? Juiz ou Ministério Público? E na Itália, as carreiras são intercambiantes. Eu posso, ora, estar exercendo a função de juiz, ora, estar exercendo a função de Ministério Público. Não tem que ser só juiz ao longo de toda a vida ou só representante do Ministério Público. Nas constituições brasileiras, ora o Ministério Público teve no Poder Judiciário, ora o Ministério Público teve no Poder Executivo, e na Constituição de 88, ao lado da advocacia, ele está entre as funções essenciais da administração da justiça. Né? Agora, não é só uma questão terminológica, né? Isso tem reflexos práticos. Vejam, se uma estrutura dialética de processo permite uma síntese, uma conclusão de melhor qualidade, se do confronto entre tese e antítese eu chego a uma síntese de melhor qualidade, dizer que o Ministério Público é desinteressado enfraquece essa estrutura dialética. Né? Frederico Marx chegava a dizer, falar que o Ministério Público é a quinta roda do carro, ou seja, algo redundante, que não serve para nada. Ah, mas o Ministério Público é imparcial. Bom, o juiz já está lá para ser o sujeito imparcial em nome do Estado. O que eu preciso é ter alguém interessado, que promova a acusação. E, na prática, no dia a dia, o que nós vemos é que o Ministério Público, quando oferece uma denúncia, ele acredita, sinceramente, não há nada de errado, nem nada de mal nisso, que aquela pessoa é culpada, senão ele não denunciaria. E se ele denuncia, ele está buscando o quê? Provar aquela imputação dele, demonstrar que aquela pessoa é culpada e obter a condenação daquela pessoa. Há aqui talvez uma certa confusão entre ser parte interessada na pretensão por ele formulada de um lado e ter um interesse subjetivo ou pessoal na condenação daquele indivíduo. É claro que para o Ministério Público, para ele deve ser absolutamente indiferente se o José da Silva vai ser condenado ou absolvido. O promotor não tem que ser amigo ou inimigo do José da Silva. O promotor deve tanto fazer com a mesma intensidade a condenação ou a absolvição do José da Silva. Aliás, qualquer pessoa deve sempre querer que todo mundo à sua volta seja inocente e não cometa crimes. Mas se ele denuncia o José da Silva, é porque ele acredita que o José da Silva é culpado. E ele vai produzir prova para obter aquela condenação. Agora, o Ministério Público, como qualquer sujeito, como qualquer agente estatal, tem um dever de impessoalidade e objetividade. Ele não deve agir inspirado em móveis pessoais. Ah, por que você quer condenar aquela pessoa? Aí aproveito na pergunta do Arthur. Ah, porque aquele cara é um político de esquerda que pode ser presidente da República e eu quero tirar ele do páreo. Isso ele não pode fazer. Mas não é porque ele tem que ser imparcial. É porque ele não pode ter interesse em condenar ou absolver. Quem gosta aí dos seriados, que assiste aquele seriado Billions, né? Vê lá que o procurador lá, pelo menos, ele tem uma especial predileção em acusar um dos personagens, em perseguir um dos personagens, né? Que até a esposa dele trabalha na empresa daquele. Isso não pode. Por quê? Porque ele não está agindo de uma maneira desinteressada. Então, é isto que ele não pode ter, esse interesse, né? Aí, Arthur, o que você pergunta, nesse caso, esses interesses pessoais comprometem a atuação.
E é por isso que o Código prevê que eu também posso alegar a suspeição ou impedimento do Ministério Público. Mas vejam, e aí me parece claro, que é uma exceção ou impedimento um pouco diferente. Eu não posso alegar, se o juiz falar assim, esse juiz quer condenar o acusado porque ele é inimigo do acusado, eu vou alegar a suspeição do juiz porque ele quer condenar quem? Aquele acusado. Eu não vou poder alegar a suspeição do representante do Ministério Público porque ele me denunciou, ele quer condenar a mim, aquele acusado. É o papel dele. Eu posso alegar a suspeição dele porque ele tem um interesse particular contra mim, ou a meu favor para me ajudar. Aí sim. Mas isso não é exatamente uma questão de parcialidade no mesmo sentido do magistrado. Isso me parece muito mais uma questão de pessoalidade. Então, me parece que são questões diferentes. O Luiz Gustavo pergunta, em sede de apelação em que o Ministério Público de primeiro grau junta razões, contra-razões, o MP de segundo grau, como fica a questão? Luiz Gustavo, muito boa a tua pergunta, com todo o respeito, é uma excrescência esse parecer de segundo grau do Ministério Público. Não faz nenhum sentido. Razões e contra-razões. E se diz que não, mas é que o Ministério Público em segundo grau, ele não atua como parte, ele atua como fiscal da lei, como custos legis. Pô, mas é um indivíduo que passou a vida inteira sendo Ministério Público de primeiro grau. Aí, quando ele é promovido para procurador, é que vocês não sabem, mas no concurso, eles fazem uma operação, colocam uma chavinha nas costas dos procuradores, e aí, quando eles são promovidos, eles mudam de primeiro grau para, tem lá escrito, primeiro grau e depois fiscal da lei. Isso não existe. E não existe empiricamente. Era até um ótimo tema para quem quiser fazer uma pesquisa. Pegue os pareceres em segundo grau do Ministério Público imparcial e vejam, posso garantir para vocês que em cada 10 pareceres, 9 segue a posição do Ministério Público de primeiro grau. Seja quando o Ministério Público de primeiro grau é recorrente, seja quando o Ministério Público de primeiro grau é recorrido. E, inclusive, isso desequilibra a estrutura acusatória de que a defesa fala por último. Porque quando eu tenho uma apelação do Ministério Público, o Ministério Público apresenta as razões, a defesa apresenta as contra-razões, e depois vem um parecerista, que, na verdade, é o coleguinha do Ministério Público que apresentou as razões originárias. Também é um desvirtuamento da estrutura do nosso processo penal. Tem uma frase do Calamandrei, que eu gosto muito, que ele falava exatamente desse absurdo psicológico que vive o representante do Ministério Público. Que ele fala que o representante do Ministério Público é um advogado sem paixão e um juiz sem imparcialidade. Realmente ele é um advogado sem paixão, veja, aquilo que eu falei para o Arthur, a impessoalidade. Ele está acusando aquela pessoa, mas ele não deve ter nenhuma paixão, nenhum sentimento pessoal para ajudar ou prejudicar aquela pessoa. Eu não. Eu, quando eu sou advogado de defesa, eu sou advogado com paixão. Eu estou lá do lado do meu cliente, eu quero absolver meu cliente, eu fico pé da vida quando sai uma decisão contra o meu cliente. Eu sou um advogado apaixonado, e isso me move naquela defesa. Por outro lado, para quem entende que ele é um magistrado, ele é um juiz sem imparcialidade, é claro. Ele está acusando alguém. Ainda que sem paixão, desinteressadamente, ele está dizendo, essa pessoa é culpada. O juiz não está dizendo no começo do processo, essa pessoa é culpada ou inocente. Eu não tenho imparcialidade, eu estou dizendo, meu cliente é inocente. O Ministério Público não tem imparcialidade, ele está dizendo, essa pessoa é culpada. Então, recentemente, o Marco Aurélio, em mais de um voto, o ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora, aliás, por coincidências da vida, eu tive a oportunidade de fazer uma sustentação oral na última sessão que ele participava, disse a ele, é verdade, o processo penal brasileiro seria outro, completamente diferente, sem os votos dele, tanto os vencedores quanto os vencidos. O ministro Marco Aurélio tem dito mais de uma vez que o Ministério Público está precisando ir para o divã, fazer psicanálise e descobrir exatamente quem ele é. É isso, é esse absurdo psicológico. Realmente não deve ser uma posição fácil. Mas o que parece também, e contribui um pouco para isso, é a consideração
de que talvez se ele assumir que ele é uma parte acusadora, que isso tornaria a função menos nobre. Eu não vejo por quê. Menos nobre é ele ser interessado em querer prejudicar ou beneficiar algum acusado concretamente. Papel nobilíssimo, aliás, é o papel da defesa da sociedade. Se vocês virem um filme, um promotor norte-americano num júri, como parte, quando se apregoam as partes, o que se diz? O povo do estado tal contra fulano de tal. É o papel dele, ele está representando a sociedade, ele está representando o povo e está acusando, é um papel nobilíssimo. E não há nada demais. Agora, claro, o que é deletério, o que não é desejável, é que nós tenhamos um promotor que seja um acusador sanguinário, sanguinolento. É um promotor que sempre peça a condenação de tudo e todos, que seja um punitivista radical. E que não perceba que em determinadas situações aquela pessoa pode ser inocente. Mas aí o erro não estará na configuração institucional do Ministério Público. Estará na atuação subjetiva, pessoal, interessada, que não deveria assim o ser daquele indivíduo. Né? Erros individuais não devem mudar características institucionais. Então, acho que seria muito bom para o processo penal, para a sociedade como um todo, que o Ministério Público assumisse essa posição de parte interessada na posição que ele defende no processo, como acusador institucional, não interessada em beneficiar ou prejudicar este ou aquele acusado que ele denuncia. Né? Para ele deve ser absolutamente indiferente se o acusado é o João, José ou Joaquim. E, a princípio, no processo, né, deve ser indiferente se, ao final, o José, o Joaquim ou o João será absolvido ou condenado. Mas, quando ele formula a acusação, é porque ele acha, e tem que achar, que o José, no caso, o Joaquim, no caso do Joaquim, o João, no caso do João, são culpados. E que ele vai buscar provas da culpa daquela pessoa. Ah, vocês poderão me dizer, talvez ainda não formularão a pergunta porque não conhecem a estrutura do processo penal. Mas, ao final do processo, o Ministério Público não pode pedir absolvição? Pode. Isso o torna imparcial? Ao meu ver, não. Como não torna o acusado imparcial quando confessa? Então, o acusado, quando confessa e pede para ser condenado, ele se torna imparcial também? Não, ele simplesmente reconhece que a posição da parte contrária está certa. E o Ministério Público, com maior razão, como um agente estatal, se ele sabe que a Constituição diz que, na dúvida, as pessoas devem ser absolvidas, e se a avaliação que ele faz ao final da instrução é que aquele é um caso de dúvida, ele pede absolvição. Mas isso não o torna imparcial, porque ele pediu absolvição. Senão, o que defenderia, a instituição teria sua posição definida a partir da concepção subjetiva de cada um que nela atua ao final de cada processo. Não me parece que isso seja uma visão adequada. Tá bom? A Constituição prevê alguns princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade, independência funcional. Confesso que, para mim, sempre foi muito difícil entender como conteúdo distinto unidade e indivisibilidade. Me parecem que são duas faces da mesma moeda. Dizer que a instituição é una é a mesma coisa dizer que ela é indivisível. Ela é subdividida em Ministério Público da União, Ministério Público do Estado, cada Estado tem o seu Ministério Público, mas o Ministério Público como instituição é una. Sim. Isto significa, por outro lado, se ela é una, ela é indivisível. É algo que eu posso dividir, vai ser composta em diversas unidades distintas. Né? Talvez a ideia de unidade eu poderia extrair mais no sentido de que tanto faz se naquele caso quem é fisicamente o promotor ou procurador que está atuando. Né? Agora, a independência funcional, que é o outro princípio, esta sim tem um significado próprio, isto é, cada membro do Ministério Público, quando atua nos seus processos concretos, tem independência funcional para formar a sua convicção. Né? Pode ser que num mesmo processo, um promotor ache que a pessoa é culpada e ele sai da comarca, entra outro, e esse outro acha que ela é inocente. Isso é o que a independência funcional assegura.
o Ministério Público, o representante, não vai estar vinculado, nem tem que receber ordens do chefe da instituição ou do que quer que seja. Por outro lado, cada vez mais me parece que a ideia de independência funcional ela é uma ideia muito mais ligada ao atuar individual dos representantes do Ministério Público do que da instituição como um todo. A instituição ela deve, ao meu ver, atuar fundada num dever de boa-fé objetiva. Eu digo isso porque a mim sempre chocou muito situações como a seguinte. Chega ao final do processo, tem um representante do Ministério Público, ele vai lá e pede a absolvição do acusado. O acusado também se manifesta pela sua absolvição. O juiz vai lá e faz o quê? Absolve o acusado. Só que aí muda o promotor da comarca. Entra um outro promotor. E aí aquele promotor que chega, quando ele é intimado da sentença, ele acha que o caso era de condenação. O que esse promotor faz? Ele vai lá e apela daquela sentença. Pode isso? Veja, eu não tenho dúvida que se aquele promotor que está lá atuando naquele processo entende que o caso é de condenação, ele não poderia ou não deveria ser forçado a não apelar. Mas aquela é a posição pessoal dele. O Ministério Público já defendeu uma posição institucional naquele processo. Ainda que ele tenha que se manifestar internamente, mandar um ofício para o procurador-geral, dizer, olha, eu preciso que um substituto atue nesse caso, porque minha posição é diferente. E nem veria também, acho que essa independência funcional muitas vezes é levado a um extremo, quase como um pessoalismo. Digo isso pelo seguinte, vejam vocês que o juiz tem independência funcional, me parece que claramente, sim, tem independência funcional. Né? Mas se ele decide algo, diz, rejeito a denúncia, depois o Ministério Público recorre para o tribunal, e o tribunal diz, juiz, você errou, essa denúncia deve ser recebida, o que acontece com aquele processo? Volta para o juiz, ele tem que prosseguir naquele processo. Alguém vai dizer se está ferindo a independência funcional desse juiz? A posição dele, dentro de uma estrutura, posição de outro que prevaleceu, fica aquela posição. Então, nem sei se isso feriria tanto assim uma independência funcional do Ministério Público, mas vá lá. Ainda que eu entenda que o membro do Ministério Público seria alguém mais suscetível, porque nesse caso é a posição de um procurador perante outro procurador, ou um promotor de justiça perante outro, de mesmo nível hierárquico, eu acho que isso não deveria prevalecer perante a posição institucional. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Podemos passar para acusado e defensor? Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, em relação ao acusado, uma questão meramente terminológica, que, sinceramente, eu nunca dei muita importância, muita bola para isso. Né? Nós vimos que a persecução penal, no começo, ela é dividida em duas fases. Eu tenho uma fase da investigação e depois eu tenho uma fase processual, propriamente dito. Há certas terminologias diferentes de acordo com a fase. Hoje, tem uma expressão que vem se consolidando na doutrina, que seria, vamos dizer assim, um gênero que abarcaria as duas fases, que é o imputado. Imputar significa atribuir algo a alguém, atribuir a alguém a responsabilidade por alguma coisa. Né? Então, num certo sentido, já na investigação, eu tenho, né, imputados, alguém a que eu atribuo a responsabilidade por aquele crime, ainda que não exista processo contra essa pessoa. Então, talvez eu diria que se hoje nós formos pensar num termo genérico para designar a posição desse que é num primeiro momento, o provável autor do crime, num segundo momento, alguém que foi denunciado por aquele crime, eu usaria a expressão imputado. É comum no inquérito também, na fase de investigação, usar as expressões investigado e indiciado. Tá? Aí haveria uma certa diferença técnica. Existe na fase da investigação o instituto do indiciamento. E acho que é mais fácil entender do que propriamente se preocupar com a terminologia. Quando eu começo a investigar um crime, muitas vezes eu não tenho
nenhum suspeito, né? Suspeito é um estado subjetivo, suspeito que alguém fez algo. Eu não tenho ninguém. Achei um cadáver cheio de tiro nas costas. Eu falo, alguém matou essa pessoa. Quem? Não faço a menor ideia. Começa a investigar várias pessoas. Ele tinha algum desafeto, ele devia dinheiro para alguém, ele brigou com alguém na véspera. A partir do momento que a investigação vai se desenvolvendo, muitas vezes eu vou verificando que há certas pessoas que potencialmente há mais elementos apontando para aquela pessoa. E quando o delegado encontra, vamos dizer assim, o seu suspeito preferencial, alguém que há elementos que indicam que mais provavelmente foi ele o autor daquele crime, ele pode promover o indiciamento daquela pessoa, né? O indiciado, dizia meu professor, Sérgio Pitombo, indiciado é aquele contra quem converge um fecho de indícios. Vários indícios apontando, indicando, né? A origem etimológica da palavra indício. Indicando para uma pessoa como provável autor do crime, ele é indiciado. Mas investigado, suspeito, indiciado, são expressões que se usa na fase de investigação, não na fase processual. Na fase processual, normalmente nós nos referimos ao acusado ou réu. Há certas pessoas que dizem que quando a pessoa foi denunciada, mas a denúncia ainda não está recebida, chamam essa pessoa de denunciado, porque ele ainda não seria réu, porque não teria uma denúncia recebida contra si, né? Essa é, por exemplo, a posição do Código de Processo Penal militar. O Código de Processo Penal tem um artigo, coloquei até no slide para vocês, artigo 69, que diz: considera-se acusado aquele a quem é imputada a prática da infração penal em denúncia recebida, né? Então, jornalista que gosta disso, né? O fulano é denunciado, aí vai lá, foro por prerrogativa de função, aí o Supremo marca aquela sessão de recebimento da denúncia e recebe a denúncia. Aí eles põem assim na manchete: fulano de tal agora é réu, né? Como se isso mudasse muita coisa. O problema é que ele está com a denúncia recebida contra ele. Chamar ele de denunciado, réu, imputado, acusado, ele vai dizer, tanto faz, o problema é ser inocente ou culpado, né? Não existe propriamente um status jurídico diferente de uma posição para outra. São mais variações terminológicas. No nosso processo penal, né, em regra, o acusado é pessoa física, né? Isso que até alguns séculos era um dogma do direito penal, que a responsabilidade pessoal era sempre individual, do indivíduo, pessoa física. Vocês sabem que com o passar dos anos, mais recentemente, isso vem sendo alterado. Há países que já têm uma série de crimes que podem ser praticados por pessoa jurídica, né? E aí o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas no Brasil, a Constituição somente prevê a possibilidade de responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais e crimes econômicos. Mas nós não temos uma lei que atribua à pessoa jurídica essa responsabilidade por crimes econômicos. Mas nós temos uma lei que atribui a pessoas jurídicas responsabilidades penais por crimes ambientais. A nossa lei de crimes ambientais prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, eu diria que o acusado, em regra, no processo penal, é uma pessoa física e, excepcionalmente, apenas no caso dos crimes ambientais, este acusado pode ser pessoa jurídica. Durante um primeiro período, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a acusação criminal contra a pessoa jurídica exigia que eu também imputasse o fato a uma pessoa física que teria atuado em nome da pessoa jurídica. Então, toda denúncia por responsabilidade penal da pessoa jurídica envolvia também uma denúncia a uma pessoa física, tá? Então, eu tinha que denunciar a pessoa jurídica em companhia Tabajara e o senhor Tabajara, que era o CEO da Tabajara Corporation, né? O Supremo hoje entende que é possível ter um processo penal só contra a pessoa jurídica. E aqui já falo das penas, Alexandre. Algumas penas são iguais da pessoa física, né, como pena de multa,
ou como a pena de restrição de determinados direitos ou atividades que ela não pode exercer, e pode chegar ao extremo da dissolução daquela pessoa jurídica. Obviamente, não há pena de prisão da pessoa jurídica, não tem como prender, mas eu posso, né, encerrar a pessoa jurídica, fazer com que ela acabe, que seria o equivalente até, talvez, mais do que uma pena de prisão, uma pena de morte civil daquela pessoa jurídica. Talvez a suspensão das atividades daquela empresa, né, seria mais ou menos próxima à prisão. Eu suspendo a vida do indivíduo e falo, vá lá ficar na cadeia por X anos. Aliás, é uma coisa curiosa, do ponto de vista criminológico. Nós falamos que a nossa pena ela é privativa de liberdade, né? No certo sentido, ela o é, porque você fica lá na cela, dentro de um estabelecimento prisional, mas mais do que privativa de liberdade, e talvez na sociedade hiperacelerada que nós vivemos, a sanção criminal, ela basicamente ela é privativa de tempo. Ela tiram a quantidade de anos da vida do sujeito. Eu nunca tive nos meus 28 anos de advocacia criminal nenhum réu que me perguntou, doutor, quanto da minha liberdade vai ser privado? Quantos metros quadrados eu vou ter para me locomover? Sempre me perguntaram, quantos anos eu vou ficar preso? Quanto tempo eu vou ficar preso? Então você, na verdade, suspende, tira, empacota um pedaço de tempo da vida daquela pessoa, né? Sim, Mike, a pena pode acabar prejudicando, né? Na verdade, essas perguntas de vocês, que vocês estão fazendo, se alinham até a outra coisa que eu ia dizer. O problema da responsabilidade penal da pessoa jurídica é que eu teria que criar todo um subsistema de não só direito penal, mas de processo penal da pessoa jurídica. Eu vou dar exemplos muito mais simplórios que esse que o Mike está perguntando. Quem responde em juízo pela pessoa jurídica? Vamos até imaginar que seja um diretor, que seja um gerente da pessoa jurídica que cometeu um crime ambiental. Quem que vai ser o pessoa jurídica? É um ente abstrato. Quem que vai comparecer em juízo pela pessoa jurídica? É aquele empregado que praticou o ato? É o CEO da pessoa jurídica? É o diretor jurídico? Na Espanha, por exemplo, eles prevêem a possibilidade da pessoa jurídica, até para evitar dano à imagem, não comprometer a administração, dela nomear um representante para o processo penal. A pessoa jurídica está denunciada. Quem que vai ser a pessoa jurídica no processo? Nomeie uma pessoa, que não precisa nem ser dos quadros daquela pessoa jurídica. Quem é citado quando o processo penal é contra a pessoa jurídica? Quem que pode confessar o crime quando o processo penal é movido contra a pessoa jurídica? Nós não temos absolutamente nada. Na responsabilidade penal da pessoa jurídica entre nós, mais uma vez o legislador seguiu a má técnica de dizer, porque assim, isso, temos aquilo. A pessoa jurídica pode ser responsabilizada no crime ambiental, ponto. Como se isso resolvesse todos os problemas. Ele tratou de como é o processo penal na pessoa jurídica? Não. Ele tratou, como o Mike pergunta, quais as consequências que uma dissolução ou uma interrupção da atividade dessa pessoa jurídica pode causar nos seus funcionários? Não. Então, é um tema que ainda está aí em aberto. E hoje, os entrelaçamentos do direito penal com outras áreas do direito, os acordos de colaboração premiada na área penal, com acordos de leniência da pessoa jurídica em outras áreas, a lei anticorrupção, que é uma lei que atinge a pessoa jurídica, mas não como crime, sim como atos da pessoa jurídica, a responsabilidade da pessoa jurídica por crimes econômicos, por infrações econômicas que são quase crimes na área de cartéis, tudo isso está a exigir uma profunda modernização da legislação brasileira nessa área. Mas, assim, no processo penal, eu diria que nós não temos nada. Não tem, há possibilidade, mas não temos uma única regra. Eu vou aplicar as regras, o procedimento, toda a disciplina do Código de uma responsabilidade penal da pessoa individual para investigar, processar e punir uma pessoa jurídica. É curioso até que uma vez eu tive um caso de crime de pessoa jurídica
e eu achava que a denúncia não tinha justa causa, e ela foi recebida. E muitas vezes, quando a gente tem processos penais, a gente quer, entre aspas, trancar a ação penal, a gente entra com habeas corpus quando a denúncia é recebida, né? Pensando mais ou menos na mesma linha que o Alexander, eu falei, não posso entrar com habeas corpus num processo penal da pessoa jurídica, porque se não tem pena privativa de liberdade e o habeas corpus é para tutela da liberdade de locomoção, não posso entrar com habeas corpus. O que eu vou fazer? Bom, a resposta é óbvia, qualquer um de vocês entraria com qual medida? O que a Constituição diz que tutela o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus? Mandado de segurança. Promover o mandado de segurança, no fim, até deu certo. Mas depois, outro dia, eu vi processos em que habeas corpus foram recebidos em favor de pessoa jurídica. Me parece um contrassenso, né? Ah, mas é porque eu estou acostumado que eu tranco a ação penal com habeas corpus. Mas o problema não é a finalidade, é quem é o sujeito que está... Quem é o paciente que está sendo ameaçado? Se é pessoa física ameaçada na liberdade de locomoção, habeas corpus. Se é pessoa jurídica que não tem liberdade de locomoção, não poderia ser o habeas corpus. Tudo bem? O papel do acusado no processo penal, ele é sempre complementado, e tem que ser assim, pelo papel do defensor, né? Eu já disse a vocês, a nossa Constituição assegura a ampla defesa, e a ampla defesa ela é composta pela autodefesa, que é exercida pelo acusado, e pela defesa técnica, que é exercida por um defensor, né, um bacharel em direito, um advogado que tenha conhecimentos técnicos. Por quê? Para assegurar a paridade de armas. No polo ativo da ação penal, eu tenho quem? Em regra, Ministério Público. Representante do Ministério Público, bacharel em direito concursado, conhece as regras jurídicas. Se excepcionalmente aquela ação for uma ação penal privada, eu tenho quem no polo ativo? O querelante, a vítima. Mas como ela não tem capacidade postulatória, ela é obrigada a contratar um advogado. Eu tenho alguém com conhecimentos jurídicos. Se no polo passivo ficasse o réu sozinho, eu teria um profundo desequilíbrio das posições. Então, se a nossa Constituição assegura ampla defesa, uma defesa em que o acusado não tivesse conhecimentos técnicos e a acusação os tivesse, não seria uma defesa ampla. Seria uma defesa parcial, seria uma defesa incompleta, seria uma defesa insuficiente. Por isso, o nosso código, corretamente, o Código de Processo Penal, estabelece que nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Todo acusado tem direito a ter um defensor. Ninguém pode ser processado sem ter um defensor, tá? Justamente para assegurar essa paridade de armas. Há também aqui algumas expressões que designam esse defensor, né? O código, às vezes, fala em defensor constituído ou procurador, né? Esse defensor constituído ou procurador, também chamado de defensor de confiança, é aquele defensor que o acusado escolhe para defendê-lo. Então, tem aí o empresário fulano de tal, não sei, todo mundo acompanhou aí antes de ontem, lá na CPI, não era um processo penal, mas vai lá, aquele Carlos Wizard, foi lá com o Toron, saiu lá um entreveiro do Toron com o presidente da CPI e tal. Se fosse num processo penal, aquele é o defensor constituído. Ele vai lá, procura um advogado, contrata um advogado, constitui aquele advogado para defendê-lo. Por isso que é chamado de defensor constituído. Por que eu chamo procurador? Porque o instrumento através do qual eu represento esse contrato, que é um contrato de mandato, é a procuração. O cliente passa a mim, Gustavo, como advogado privado, particular dele, uma procuração. Ele me constitui, através da procuração, defensor dele. Por isso que eu sou chamado de defensor constituído ou procurador. Por outro lado, existe o defensor dativo. Dativo no sentido de que o juiz deu aquele defensor para o acusado, ou o Estado deu aquele defensor para o acusado. Não foi um defensor da escolha do acusado que o acusado constituiu aquele defensor. Como a nossa Constituição assegura, né, o direito, né, à ampla defesa,
Como os diplomas internacionais de direitos humanos asseguram ao acusado que não tenha condição de arcar com os custos da sua defesa um defensor, a nossa Constituição previu um órgão encarregado de fazer a defesa em juízo dos necessitados, não só criminal, qualquer área, que é a Defensoria Pública. Então, se a pessoa não tiver advogado, o juiz vai determinar que um defensor público assista aquela pessoa. Mas aí ele não é um defensor de confiança daquela pessoa, é um defensor que foi dado pelo Estado. Por isso é denominado defensor dativo. Tudo bem? Existem alguns casos, infelizmente, as defensorias públicas ainda não têm defensores em números suficientes em todas as comarcas. Então, em muitos estados, como aqui no estado de São Paulo, há um convênio entre advogados particulares e o Estado, né? E esses advogados, nos locais em que não há defensores públicos, são nomeados pelo juiz para atuar na defesa dos necessitados. Obviamente que, nesse caso, eles recebem, por aquele processo em que eles atuam, uma remuneração do Estado. Há uma tabela lá, por meio do qual o Estado remunera esses defensores. Digo isso porque vocês podem ouvir a expressão defensor dativo público ou privado. O defensor dativo público é esse da Defensoria Pública. Concursado, presta concurso, é um defensor público, que deve ser uma carreira de Estado em tudo e por tudo absolutamente equivalente ao Ministério Público. Aliás, na Argentina é curioso que lá existe o Ministério Público de la Defensa. É um ministério público, é uma função pública. Eu tenho uma função pública, um ministério, um mistério público de acusação, e tenho um Ministério Público, uma função pública igual e equivalente de defesa dos necessitados. Mas aqui no Brasil, quando são esses advogados particulares que atuam na defesa dos necessitados sob remuneração do Estado, é isso que em alguns casos vocês vão ver uma referência como um defensor dativo privado. Ele não é a defensoria pública, mas ele é um defensor dativo privado. Tá bom? E existe também a figura do chamado defensor ad hoc. Vou colocar aqui no chat. Essa expressão defensor ad hoc significa para o ato. Então, vamos imaginar o seguinte, eu, Gustavo, sou contratado para ser o defensor do meu cliente. Aí eu tenho um processo com vários réus. Aí, naquele dia, vai ser ouvida uma testemunha em Manaus e para ouvir uma testemunha de antecedente de um corréu. Eu ligo para o meu cliente e falo, escuta, vai ter uma testemunha em Manaus, fulano de tal, quem é? Você conhece? Não, não conheço. Olha, foi o fulano de tal que arrolou. Eu ligo para o advogado do fulano de tal, ele diz, olha, não sabe nada do seu cliente, é testemunha de antecedentes, só vou perguntar do meu cliente para ela. Aí eu viro para o meu cliente e falo, preciso ir para Manaus, você quer que eu vá? Quer que eu mande um advogado? Não precisa, tudo bem. Como o código diz que nenhum acusado pode ser processado sem defensor, vai chegar nessa audiência lá em Manaus, não vai ter ninguém para representar meu cliente. O que o juiz faz? Embora ele tenha um defensor constituído, ele vai nomear lá um defensor para aquele ato, só para fazer aquela audiência. Esse é o chamado defensor ad hoc. Deu para entender? Eu não sou destituído, não acontece nada, e no próximo ato sou eu que pratico. Mas naquele ato, aquele defensor atuou para aquele ato. Né? Me lembro uma vez eu tinha ido para Santos, fazer uma audiência lá em Santos, aí chegou lá na hora, eu fui falar com a juíza, aí disse, o cara não foi citado, não sei o quê, não vai ter audiência. Né? Aí eu meio que dei uma resmungada, falei, poxa, excelência, né? Viajei, vim de longe, você já sabia que ele não ia poder comparecer, podia o cartório ter informado, a gente liga aqui para saber, é outras épocas, né, audiência pessoal. Doutor, mas então o senhor não quer perder o trabalho, então vai ter uma audiência aí que não tem ninguém aí com advogado, o senhor faz audiência? Então, faço. Porque a maioria desse defensor ad hoc não pergunta nada, né? Não conhece nada do processo, fica lá fazendo cara de modo avião, senta lá na cadeira, tal, dada a palavra ao defensor, nada foi perguntado. Aí, foi a minha vingança, né? Chegando, doutor, o senhor não tem nenhuma pergunta, né? Eu falei, tenho um monte de perguntas, né? Não estou aqui como defensor dativo. Daqui a denúncia para mim, era um PM que tinha participado da prisão e falou um monte de coisa. Aí peguei e pensei, mas o senhor foi ouvir, tá diferente aqui. Aí, segundo PM, que ainda falou coisa diferente do primeiro PM. O senhor não tem pergunta? Eu falei, tenho mais perguntas. Não estou aqui para fazer audiência. Foi a audiência com o defensor dativo mais longa que a mulher participou. Acho que eu nunca mais vou ser nomeado defensor dativo. Mas veja, defensor daquela pessoa continuava
constituído nos autos, não foi destituído, nada disso, simplesmente naquele ato não foi ele que participou, tá bom? O defensor tem um dever de imparcialidade? Não. Aliás, é curioso, porque é o único caso em que o nosso Código de Ética da Advocacia, permite que você postule contra a verdade dos fatos, justamente pela importância da defesa criminal. Se um cliente chegar para mim e falar, Gustavo, fui eu sim, eu ofereci dinheiro lá para o funcionário público para ele fazer isso aqui em meu favor, mas no processo não tiver prova nenhuma disso, não há nenhum problema em que o defensor criminal defenda dizendo, não foi ele não ofereceu nada, ninguém deu dinheiro, ou quem deu dinheiro foi outra pessoa, ou se alguém deu dinheiro para ele, meu cliente não sabia, justamente para que o defensor não se transforme no primeiro algoz, no primeiro acusador daquele que precisa de uma defesa criminal. Obviamente, eu, pessoalmente, não sou obrigado a aceitar uma defesa dessa. Se alguém chegar lá para mim e falar, eu cometi tal crime, eu posso, embora acho que não devo, senão não deveria ser defensor, dizer, não aceita a sua causa porque você é culpado. Embora muitos clientes mintam para o advogado. Eles acham que se ele chegar e falar que foi ele, que você não vai aceitar a causa dele. Isso é muito comum, muito comum. E no meio do processo é que eles vão soltando a história verdadeira. Né? Há uma passagem bastante famosa do Sobral Pinto que ele dizia, eu não escolho defesas, minha defesa é da liberdade. Então, essa história, você defende traficante, você defende não sei o quê, você defende isso, aquilo. Pô, sou defensor. Se eu quisesse julgar alguém, eu prestaria concurso para juiz. Tá? Mas, por outro lado, como eu disse a vocês já no início, isso não significa que o defensor deva sempre e em todo e qualquer caso pedir a absolvição do seu cliente. Uma defesa pode ser muito boa, pode ser efetiva, você pedindo a desclassificação de um crime doloso para um crime culposo. Né? Às vezes, você pedindo a desclassificação de um crime doloso para um crime culposo, mudam os lapsos prescricionais e aquela infração vai estar prescrita. Uma defesa no júri, por exemplo, a sua defesa pode constituir em tentar apenas excluir uma qualificadora e você pedir, por exemplo, um homicídio privilegiado e com isso a pessoa não vai presa, porque se ela for condenada por um homicídio privilegiado, a depender da circunstância, ela pode ser beneficiada por um sursi. Ou, imaginem que ela já ficou presa preventivamente um determinado tempo, e se ela for condenada por um homicídio simples, como ela pode progredir de regime com 1/6 de cumprimento da pena, e se ela for condenada a 6 anos em regime semiaberto, como ela já ficou presa cautelarmente 1 ano e meio, ela já vai para a rua. Então, eu posso ter uma série de estratégias defensivas, obviamente isso deve ser tratado conjuntamente com o cliente, mas eu posso ter uma série de estratégias defensivas que não sejam sempre, assim como o Ministério Público não tem que ser um acusador inflexível, né, alguém que sempre, em todo caso, peça a condenação, ser defensor não significa que sempre, em todo caso, eu deva pedir a absolvição. Agora, é óbvio, se a pessoa for um defensor que chegue lá e fala, é isso mesmo, não tem nada de diferente, esse cara é um bandido, merece ser condenado, essa pessoa estará indefeso. Essa pessoa não terá alguém que esteja a defendendo. Então, todo acusado tem direito a um defensor, todo acusado deve ter no seu defensor alguém que estabeleça uma estratégia de defesa efetiva, né? E essa estratégia, em muitos casos, é o pedido de absolvição, mas não é obrigatório que o defensor, assim como não é obrigatório que o Ministério Público sempre peça a condenação, não é obrigatório que esse defensor público ou privado sempre peça a absolvição dessa pessoa. Tá bom? Tudo bem? Por último, a última figura, e agora é uma figura eventual, do que nós vimos até aqui, todo o processo penal, né, mesmo no seu design mais simples, vai ter que ter um juiz, um acusador, um acusado com seu defensor. O que é o assistente de acusação? O assistente de acusação no processo penal é a única forma de intervenção de terceiros que existe no processo penal.
Além dessas figuras fundamentais, acusador, acusado com seu defensor e juiz, os processos penais, e quando eu falo acusador, entendo, normalmente o Ministério Público e, excepcionalmente, nos casos de ação penal de iniciativa privada, o querelante, né, que é a própria vítima. O Código prevê que a vítima pode se habilitar nos autos como assistente de acusação. Até diante disso, vejam, obviamente, só cabe assistente de acusação nas ações penais de iniciativa pública, né? Porque na ação penal de iniciativa pública, a parte principal na acusação é o Ministério Público e a vítima se habilita como assistente de acusação para assistir o Ministério Público. Na ação penal de iniciativa privada, quem é a parte principal? É a própria vítima. Ela é o querelante. E nessa ação, o Ministério Público atua como interveniente. Então, nas ações penais privadas, o ofendido, vítima do delito, ou no caso de morte dele, os seus sucessores, podem se habilitar como assistente de acusação. Aqui até um erro bastante frequente às vezes a pessoa, eu, advogado, sou procurado pela família da vítima, e muitos advogados dizem, eu, Gustavo, venho requerer a minha habilitação como assistente de acusação. Não, o assistente de acusação não sou eu, advogado. Da mesma forma como o réu não sou eu. O assistente de acusação é quem? É a vítima, que, por não ter capacidade postulatória, fala naquele processo por meu intermédio. Mas o assistente de acusação é a vítima. Então, eu posso me habilitar como assistente de acusação. A grande discussão que existe em relação à figura do assistente de acusação é a seguinte, e disso decorre todas as consequências dessa figura. Qual é o interesse do assistente de acusação no processo penal? Nós vamos estudar depois que, bom, primeiro, vocês sabem que o mesmo fato da vida, o mesmo fato da natureza, pode ter uma incidência de uma série de normas jurídicas. Pensem vocês que uma pessoa é atropelada e morre. Isso é um fato da vida. Estamos falando em fato jurídico ainda, um acontecimento. Quantas normas incidirão perante esse fato? Vocês já pensaram? Então vamos lá, vou falar diferente. Então vamos complicar um pouquinho. Uma pessoa casada com um filho menor é atropelada e morre. Vai incidir uma norma de direito civil, de direito de família, para pôr fim à sociedade conjugal. Vai incidir uma norma de direito civil, de direito das sucessões, para a transferência dos bens dessa pessoa. Vai incidir uma norma de direito previdenciário para o pagamento de pensão para a esposa, para aqueles filhos menores. Vai incidir uma norma administrativa de direito de trânsito para multar aquela pessoa que em excesso de velocidade ou embriagada atropelou e matou aquela pessoa. Vai incidir uma norma de direito civil, de direito de responsabilidade civil de uma ação indenizatória da família, do filho, porque aquela pessoa era quem ajudava a sustentar a família e aquilo causou dano material e dano moral. Vai incidir uma norma de direito penal de crime de trânsito. Aquele mesmo acontecimento vai incidir uma pluralidade de normas. Por conta disso, o Código Penal prevê que um dos efeitos da sentença penal condenatória é tornar certo o dever de reparar o dano. Se aquele crime também causa o dano, quando a pessoa é condenada criminalmente, além de ter que cumprir a sanção penal, ela também vai ter que reparar aquele dano. Para usar um ditado popular, é matar 2 coelhos com uma cajadada só. A sentença penal resolve o problema penal, impõe a sanção penal e resolve um dos problemas civis, que é o problema da indenização do dano. Então, muitos dizem, o interesse e a finalidade da vítima se habilitar como assistente de acusação no processo penal é obter essa condenação para, com isso, ela ter o título executivo que lhe permite obter a reparação do dano. Em outras palavras, o interesse dela é exclusivamente patrimonial. Ela só quer a reparação do dano. Outros dizem, não, a vítima tem um interesse. E veja, e a sentença e os atos judiciais que podem ser objeto de recurso pelo assistente de acusação parecem indicar essa situação, porque ele só pode recorrer da sentença de absolvição, da sentença de impronúncio e da sentença de extinção da punibilidade. Portanto, só de atos que extinguem o processo com resultado que não é o de condenação. São só esses 3 atos que ele pode recorrer.
embora ele possa participar de todos os outros atos. Outros dizem, não, o papel do assistente de acusação é colaborar com a justiça. Ele está lá para colaborar com o Ministério Público e, portanto, ele tem um interesse mais amplo do que um interesse meramente patrimonial de obter um título executivo. E, de fato, tem sido admitida a participação de assistente de acusação em processos os quais não têm um efeito patrimonial imediato. Crimes que não deixam exatamente um dano, ainda assim a gente admite que a vítima se habilite como assistente de acusação, né? O que indicaria que o interesse não seria meramente patrimonial. Isso gera consequências práticas. Vejam, se eu acho que o interesse do assistente é só obter uma condenação para ter um título executivo, eu vou ter que dizer, se o réu foi condenado, ele não pode apelar para aumentar a pena, porque o título executivo dele tanto faz se a pena é de 1 ano ou de 10 anos, a pena mínima ou a pena máxima. Condenado, ele tem título executivo. Se eu digo, não, o assistente de acusação ele está lá no processo para colaborar com a justiça, se o réu foi condenado com uma pena mínima e ele acha que aquela pena é injusta, ele poderia apelar para quê? Para aumentar aquela pena. Eu diria para vocês, na prática, quando alguém procura um advogado para ser assistente de acusação, o interesse não é exclusivamente patrimonial. Você fez uma tatuagem? Eu já vou ver com mais calma que o papai está acabando a aula, mas deixa eu já ver. Ficou lindo o seu coração. Assim que eu acabar minha aula, eu vou ver mais de pertinho, tá bom? Na verdade, o interesse de alguma vítima, quando procura um advogado para ser assistente de acusação dela, o interesse dela, por outro lado, também não é colaborar com a justiça. É fazer com que o acusado arda no mármore do inferno. Ela não está lá procurando justiça. Acho que esse talvez seja o erro conceitual, né? Ela está lá para colaborar com a justiça. Não, ela está lá para buscar a todo custo e a qualquer preço a condenação daquela pessoa. Não porque ela quer o título executivo. Talvez, acho que é como se fosse um mecanismo psicológico de diminuição da dor, o que é perfeitamente compreensível do ponto de vista pessoal e subjetivo, né? Parece que quando alguém é vítima de um crime, ou seus familiares, a impunidade aumenta a dor, ou pelo menos você vê alguém que foi, que pelo menos de acordo com a justiça, parece ter sido o responsável por aquele ato, pagando por as consequências daquele ato. Eu não vou dizer que isso diminua a dor, mas isso, de alguma maneira, gera algum conforto. Então, é realmente reduzir o que ocorre na vida, no dia a dia, dizer que o papel do assistente de acusação é apenas buscar ressarcimento patrimonial. Por outro lado, não me parece que ele esteja lá para colaborar com a justiça, e vou aproveitar a pergunta que acho que foi do Alexander, não sei de quem foi, que ele estaria lá como um amicus curiae, como um sujeito interessado na justiça. Não, ele está interessado na condenação. Às vezes até mais do que o Ministério Público. Então, acho que... Mas o nosso legislador precisaria disciplinar melhor o papel do assistente de acusação, porque não há uma definição clara entre essas duas posições. E isso acaba sendo prejudicial. Arthur pergunta... Débora, isso é possível nos crimes contra a vida? Obrigado, Valquíria, é fofinha mesmo, Babi. É possível nos crimes contra a vida. Obviamente, se o crime for tentado, pode ser a própria vítima da tentativa de homicídio, ela está viva. Se o crime contra a vida é consumado, os sucessores podem se habilitar como assistente de acusação. Cônjuge, descendentes, etc., daquela pessoa que foi morta, pode se habilitar como assistente de acusação. Em todos os crimes tem se admitido assistente de acusação? Tem se admitido, Arthur, tem se admitido. É claro que, às vezes, se eu tiver um crime com um sujeito indeterminado, é difícil alguém se habilitar como assistente de acusação. Pessoal, tráfico de drogas, que é definido como um crime contra a saúde pública. Quem vai se habilitar como assistente de acusação? Não tem muito alguém para se habilitar. Mas eu vou te dar um exemplo. Pense num crime como um crime contra a administração da justiça, um crime de concussão.
que é exigir o funcionário público que exige de alguém uma vantagem indevida para ele não praticar um ato de ofício. Em tese, ele é um crime contra a administração da justiça. Desculpa, contra a administração pública. Mas aquela pessoa contra quem foi feita a exigência pode se habilitar como assistente de acusação. Entendeu? Então, eu diria até que tem sido bastante ampliada a noção de vítima ou de ofendido para caracterizar o assistente de acusação. E tem sido admitido de uma forma ampla. Em crimes que não geram efeitos patrimoniais, e eu vou além. Como o nosso sistema admite que eu, em paralelo, postule uma demanda civil de reparação do dano, eu não preciso esperar o processo penal terminar, mesmo que ela já tenha obtido aquela reparação de dano no âmbito civil, eu nunca vi ninguém dizer, não, agora você não pode ser assistente de acusação, porque seu interesse... Ou, vamos supor que alguém vá lá e repare integralmente o dano causado àquela pessoa. Eu nunca vi alguém chegar e falar, você não pode ser assistente de acusação porque seu dano já está reparado. Então, seu interesse era exclusivamente patrimonial, acabou sua possibilidade de assistente de acusação. Eu diria que o sistema recursal do Código indica que essa seria a finalidade do assistente de acusação, obter a reparação do dano, mas a prática e a jurisprudência têm admitido com muito maior largueza a admissibilidade do assistente de acusação, muito mais nesse sentido de que ele está lá para colaborar com a justiça. Embora entenda-se colaborar com a justiça, sob a ótica individual dele, é buscar a condenação daquela pessoa que foi acusada. Alexander, só uma dúvida, para ver se eu entendi certinho. O assistente de acusação sempre será a vítima, então? Não, talvez eu não tenha sido claro, Alexander, deixa eu dizer. O assistente de acusação sempre é a vítima. Sempre é a vítima ou sucessores da vítima. Mas como ela não tem capacidade postulatória, para ela falar no processo, ela tem que contratar um advogado, entendeu? Então, vá lá, sei lá, vamos pegar um crime lá dos Nardoni, a menininha lá, a mãe da menina, ela poderia ser, esqueci o nome dela, a mãe da menina poderia ser assistente de acusação no processo do assassinato da filha. Ela, senhora fulana de tal, é assistente de acusação. Só que como ela não tem capacidade postulatória, ela vem e me contrata. Eu, Gustavo, sou o advogado da assistente de acusação. É claro que quem vai atuar no processo não vai ser ela. Vou ser eu, advogado, é que vou na audiência, etc. Mas em nome dela. A assistente de acusação é ela e não eu. Ficou claro agora? Ok. Mais alguma pergunta? Não? Então, com isso, a gente termina o nosso programa. Eu não sei se já estão marcadas as nossas provas, imagino que sim. Quanto à prova, rapidamente, minhas provas não são perguntinhas, pegadinhas, classificações, defina isso, conceitue aquilo. Eu quero muito mais ver se vocês entenderam o conteúdo que foi passado. Normalmente eu faço casos práticos. Confesso que essa é a primeira vez que eu estou dando essa matéria, então não sei como é uma matéria de fundamentos, uma matéria introdutória, eu não sei em que nível eu vou conseguir fazer um caso prático, mas vou tentar. A nossa prova vai ser com consulta, obviamente ela vai ser uma prova, né, pela internet, então nem teria sentido dizer que a prova é sem consulta, não teria como fiscalizar, vigiar se alguém está consultando alguma coisa, se alguém está fazendo alguma coisa. Então, vou fazer uma prova para ser respondida no período normal de prova, e que dia 23, obrigado, Maria, e que você, no horário de aula normal, às 7h25? Ok. O tempo normal de aula, Arthur, 1h30, né? Então, se a nossa prova for às 7h25, 7h30, vai das 7h30 às 9h. Se por acaso a prova for às 9h, das 9h às 10h30, tá bom? Com consulta livre e, claro, peço que tentem fazer individualmente, né? Nada vai impedir se alguém quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail para o outro e tal. E uma coisa, escrita, tá? Então, vocês fazem a prova, pode ser em papel, em folha de caderno, no que for, escrita, tira uma foto e mandam pelo Moodle. Eu vou habilitar o Moodle para vocês poderem juntar. Só peço para todos, e peço isso encarecidamente, que me facilita muito a correção, mas eu vou explicar no dia. Coloquem no arquivo o nome de vocês e a turma que vocês pertencem, porque daí fica fácil depois para
eu publicar as notas. Não, pode ser, não, digitada não, Arthur, a menos que alguém tenha algum problema para escrever qualquer coisa, tá? Então é manuscrita mesmo a prova, tá bom? Aí pode escanear em PDF, pode tirar foto, pode fazer do jeito que quiser, isso aí para mim pouco importa, mas manuscrito. Eu também não lembro muito como se escreve, mas quando eu fui fazer meu concurso na faculdade, eu tive que escrever 17 laudas à mão, no final estava doendo até a mão de tanto... Mas vocês não vão precisar escrever tanto, tá bom? Claro, vocês podem fazer a consulta por computador durante a prova, pode ver, se tiver texto e tal, não tem problema. Só quero que as respostas sejam manuscritas, tá bom? Não, eu deixo habilitado no programa, Alexander, eu faço isso. Eu deixo habilitado uns 15 minutos a mais para demorar, para tirar foto, der problema de mandar alguma coisa. Tudo isso eu coloco nas instruções da prova antes, tá bom? Obrigado a todos, bons estudos, saúde para todos. Se até o dia da prova, se vocês estiverem estudando, surgir qualquer dúvida, ficar com qualquer coisa, me escrevam, me mandem e-mail, se precisar que explique qualquer coisa. A Valquíria aqui quer perguntar alguma coisa, por favor, Valquíria. É só que o senhor acabou não postando as aulas sobre institutos fundamentais e a aula passada, eu acho. O senhor poderia Eu postar, fiz por isso favor? ontem à noite. Só não De sei se não institutos tiver... fundamentais também? Acho que sim. Se não tiver completo, você me avisa, tá bom? Porque eu dei uma olhada agora de manhã e não tava. Eu vou ver, então, dos institutos fundamentais, tá bom? Tá bom, Aí eu obrigada, coloco professor. todas. De nada. Até logo. Bom final de semana para vocês também. Tchau.